Pessoal, comprei um novo fundo imobiliário para a carteira do canal, um fundo de fundos. Existem uns macetes para poder analisar um bom fundo de fundos, para que você não se arrependa. Fica nesse vídeo que você vai aprender agora. Bora! Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Aqui eu te mostro que dá para investir um pouco de dinheiro, criar dividendos mensais, receber proventos das ações, receber bonificações, construir um patrimônio para que daqui a alguns anos a gente consiga nos aposentar com a carteira de investimentos, tá bom? Dê o like no vídeo, se inscreve no canal, comente aqui, você já investe em fundos imobiliários ou está esperando? O que você está esperando para começar a investir? Já mostrei que dá para começar a investir com pouco dinheiro. Ative o sininho que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do cenário de fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários, a gente tem três tipos distintos. A gente tem os fundos de tijolo, os fundos de CRI, os fundos de fundos, que são chamados FOFs. Fundos de tijolo é tudo aquilo que é físico. É loja, galpão, sala, apartamento, clube. Tudo que é físico é um fundo imobiliário de tijolo. Fundo de CRI, de CRI, fundo que investe em dívida desses fundos de tijolos. Então são fundos de recebíveis imobiliários, tem vídeo sobre isso. O canal vou deixar aqui para vocês também, explicando direitinho no card. E hoje nós temos fundo de fundos, chamados FOFs. São fundos imobiliários que investem ou nesses fundos de tijolos, ou nesses fundos de recebíveis, ou nos dois ao mesmo tempo. Por que é legal a gente investir num fundo imobiliário? É acesso ao mercado imobiliário com baixo custo. Você não consegue comprar um apartamento ou uma sala comercial com R$100, mas você consegue comprar cotas de fundos imobiliários com este valor. Você consegue receber dividendos mensais similares aos aluguéis de acordo com o tanto de valor investido que você tem nesses fundos imobiliários. Atualmente não se paga imposto de renda sobre esse fundo imobiliário, sobre o dividendo que você recebe. Liquidez, você consegue vender e comprar fundos imobiliários, cotas muito facilmente. Muita gente que tem lote, apartamento, casa, que está à venda há anos, e isso é um imóvel de baixa liquidez. Diversificação. Com pouco dinheiro você consegue comprar vários diferentes setores. Logístico, galpão, shopping, dívida, tudo isso você consegue com essa diversificação. O que você tem que analisar na hora de comprar um fundo imobiliário? Anote: preço, tipo de segmento, as taxas, a vacância, a liquidez, os setores dos FIIs, os dividendos, preço sobre valor patrimonial e diversificação. Ficou difícil? Vou falar sobre fundos de fundos, que são os FOFs, e que você vai conseguir entender melhor o que eu estou te dizendo, tá bom? O que é interessante a gente começar uma carteira de investimentos investindo em FOFs? Porque esse fundo imobiliário é como se você desse dinheiro para a gestora escolhesse por si todas aquelas questões lá que eu disse no passado para você. Então, se você vai começar a investir e não sabe diversificar os seus fundos imobiliários, os fundos de fundos fazem essa diversificação para você e criam uma carteira mais protetiva. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Altas taxas, a diversificação do fundo e no que esse fundo investe. Para isso, você pode entrar no site Status Invest ou Investidor 10, digitar o nome do fundo imobiliário, lá vai estar tudo bonitinho explicando. Presta atenção na próxima tela que eu vou te mostrar aqui. Olha só, a gente tem um BLMR11, que é um tipo de FOF, tipo de fundo de fundos da VBI. Observa que ele investe 38% de toda a carteira de fundos que esse fundo investe. 38% é logístico, 19% lajes comerciais. A gente tem também ali 18% em CRIs. Então, esse fundo ele tem uma pegada maior em logística e lajes corporativas, né, que são imóveis físicos. Lembra lá do tijolo, CRIs, fundo de fundos? Então, esse fundo investe em maior tijolo, um pouquinho de CRIs e outras diversificações. É interessante a gente observar todos os outros fundos que ele tem. Analisa na tela para mim. Olha só, ele tem XPLG, ele tem BTLG, ele tem também o KNP, ele tem o LVBI, ele tem o BBPO, ele tem o BLMO. Todos esses são fundos interessantes, fundos conceituados no mercado. Já o KIZU 11, que é da Quilima, já investe um pouco mais na dívida, nos CRIs. 32% do fundo é indexado aos CRIs.
E os 23% já é galpões, depois já passa para shopping. Tem diferença de um fundo para o outro, então fundos de fundos não são todos iguais. Então, ele também tem alguns fundos interessantes. Analisa na tela para mim. Ele tem ali o XPML, ele tem os VISC, ele tem o HSML, ele tem o MXRF, o CPTS, o LVBI. Todos esses são fundos interessantes também. Mas a pegada desse que é diferente é que ele já é um fundo mais voltado para o CRI, para o papel, tá bom? Olha o BCFF. Todo mundo que investe tem BCFF na carteira. É da BTG. A porcentagem de crise do BCFF é bem maior, já é 54%. Então, quando você investe no fundo de fundos do BCFF, você está investindo grande parte da carteira de investimento em fundos de crise também, tá? E ele tem 24% em imóveis comerciais, 8% apenas em logística, só 5% em shopping. Vê a diferença lá do BLMR para o BCFF? Tudo isso são características que a gente deve analisar, tá bom? No cenário onde a inflação tende a diminuir, onde a Selic tende a diminuir, os fundos que são indexados aos CRIs tendem a distribuir menos dividendos também, porque o indexador do fundo da dívida está atrelado ao IPCA, tá bom? Tem vídeo sobre isso no canal, mas para trás é só você procurar lá ou clicar no card. Só para você ter essa noção por que você deve se preocupar com essa divisão dos fundos. No cenário onde a gente tem menor taxa de juros, os fundos imobiliários de tijolo tendem a alavancar um pouquinho, a crescer, na verdade, né? Não é alavancar, é crescer o seu patrimônio e a sua rentabilidade. Próximo fundo HFOF. Olha só, o fundo HFOF, ele já investe diferente. Ele já tem 24% em lajes corporativas, 21% em logística, 22% em CRIs, um pouquinho de renda urbana, um pouco de shopping. Esse já é um fundo de fundos que investe em fundo de fundos. Faz sentido? Talvez numa carteira diferenciada, diversificação dentro da diversificação, né? Observe a diferença. A gente já tem o último aqui, que é o CAFOF 11 da Quineia, uma excelente gestora também. Já tem 30% só de CRIs. Já tem um pouquinho do agronegócio, já está começando. O maior fundo dele é o KNCR, que é da própria casa da Quineia, um CRI da Quineia, que é o KNCR. Eu tenho na minha carteira pessoal, gosto bem. Depois ele já tem o shopping, que é o HCML. Depois ele já tem o laje corporativa, que é o LVBI. São os de maior peso na carteira. Observa aqui embaixo. Ele tem essas porcentagens. Aí ele tem fundos imobiliários muito bons também na sua diversificação. E ele também investe em fundo de fundos uma pequena parte, tá bom? Então olha só, essa tabela que eu criei. Vamos analisar aqui, por exemplo, qual é o fundo que tem o menor preço sobre valor patrimonial. É o PVP, é o BLMR, que tem 0,91, porém BLMR cobra 1% de taxa, mais taxa de performance, 20% do CD ao IGPM, tá bom? O Kizu já cobra só 0,6% na sua taxa e não tem taxa de performance. Um fundo que é um pouquinho mais caro em taxas é o BCFF, 1,1, mais 0,15 do que CD ao patrimônio líquido do fundo. O CAFOF já está com preço sobre o valor patrimonial de 1,07, um pouquinho acima do seu preço justo. Pensa bem, no Kizu 11 aqui, para a gente não estender muito, que foi o fundo que eu escolhi para a gente analisar. Olha só, ele está custando R$ 8,65. Para quem está começando a investir, é legal. Menos de R$50 você consegue já investir em fundos que investem em vários fundos imobiliários. Então, e o preço sobre valor patrimonial 0,94 na data de hoje, quer dizer que se esse fundo custasse R$100, você estaria comprando por R$94, um desconto de 6%, viu? Então é interessante você analisar esse PVP. Já paga um dividend yield de 10,3%, né, de forma anual, e ele tem os seus dividendos mensais de 0,7 centavos. Então, a cada mês, cada cota você vai receber 7 centavos de dividendos. Então, você analisa o preço, o valor patrimonial, o dividendo e as taxas. Para mim, faz mais sentido colocar na carteira do canal, que é o vídeo da próxima semana, o Kizu 11, tá bom? Então, o Kizu 11 da gestora Quilima, ele é um fundo que ele tem umas particularidades que o que me fez escolher. Ele é um fundo que vai escolher outros fundos imobiliários que só fazem parte do IFIX. Se o fundo imobiliário não fizer parte do IFIX, ele não entra. O que é o IFIX? O IFIX é o índice de fundos imobiliários da B3, similar ao IBOV, ao Ibovespa. Então, é um índice onde tem os melhores fundos imobiliários, os mais negociáveis. O Kizu escolhe o que tiver ali.
Outra coisa que eu acho interessante, o Kizu não investe em outros fundos de fundos. Você viu lá que os dois últimos são fundos de fundos que investem em fundos de fundos? Não faz muito sentido para mim. Então, o Kizu 11 ele não investe em fundos de fundos, ele só investe em fundos imobiliários específicos. Não pode ser um fundo monoativo, ele não investe em um fundo que tem só um galpão, por exemplo. Ele investe em fundos que tem vários imóveis para ter mais segurança para a carteira. E ele só investe em fundos que pagam dividendos, para a gente assegurar os nossos dividendos também. Entendeu como que funciona? Então assim, se você tivesse 100 reais aí agora, se você daria para você comprar 11 cotas na data de hoje do Kizu 11, você já iria receber 77 centavos no mês que vem. Mas se fosse R$1.000, você já compraria 115 cotas, que você iria receber R$8. Então, quanto mais você vai investindo, mais você vai conseguindo comprar outras cotas desse fundo. A partir do momento que você consegue comprar cotas desse próprio fundo imobiliário com o próprio rendimento dele, entendeu? Se você tivesse ali R$1.500 investido no Kizu 11, você automaticamente, todos os meses, você poderia comprar a própria cota desse fundo sem precisar colocar nada, entendeu? O legal do dividendo é nos permitir isso, que é a estratégia que eu trago para carteira do canal, tá bom? Então, assim, para a gente finalizar, como que você vai investir nesses fundos de fundos? Você vai analisar qual que é a característica que mais te chamou a atenção. É um fundo que investe mais em imóveis de tijolo ou investe mais na dívida? Pensa no parâmetro. Tende a inflação a diminuir, tende a taxa Selic a diminuir, tende o custo da dívida a diminuir. Se eu tenho um fundo imobiliário que investe muito em dívida, eu vou receber menos porque o valor dos juros da dívida vai diminuir, entendeu? Se os juros da dívida vai diminuir, mais investidores investem em lojas físicas, em imóveis físicos, em galpões, em shoppings, em lajes corporativas. Tende esse mercado a pegar um boom também. Então você investir num fundo de fundos onde pesa um pouquinho para a laje corporativa, um pouquinho para a dívida, dá meio que uma mesclada, dá um meio termo entre esses dois tipos de investimentos, digamos assim, que vai proteger a sua carteira. Por isso que eu escolhi o Kizu 11 e não o HFOF ou o BLNG, que é diferente. Entendeu como que funciona? Toda vez que você for analisar um fundo de fundos, faça essa estratégia que vai dar super certo, ok? Então, se você esqueceu de dar o like, dê o like no vídeo. Se inscreva no canal, é importante para mim, e ative o sininho para que você receba outros vídeos como esse também. Deixa aqui no comentário, você investiria no Kizu 11 ou você prefere os outros fundos imobiliários, ok? Quando que eu te vejo? No próximo vídeo.